mensagem é: Maria pede, faça tudo o que ele mandar. Nós estamos nesse terceiro culto de domingo, o culto das 19 horas. E Maria pede para que façam tudo o que ele mandar. Diz assim no capítulo 2 de João, Evangelho de João. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado. Só um pouquinho mais baixo o retorno. Só o retorno para mim. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Olha que ousadia do noivo e da noiva. Convidou Jesus e mais todos os discípulos. Haja gente. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberem fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Até aqui por enquanto. Pai, fala conosco, fala com teu povo, fala com tua igreja. Usa a minha vida para trazer uma palavra sábia, que penetre o nosso coração, como muitas palavras estão penetrando o coração dos irmãos durante a semana. Obrigado a Deus por poder não só pregar a tua palavra aqui na igreja, mas quantas pessoas estão nos ouvindo agora também ao vivo pela internet. Minha saudação a todos os irmãos da internet. E milhares de pessoas que nos ouvem pelas programações das emissoras de rádio e de televisão. Obrigado a Deus por isto. E aonde nós chegarmos, que esta palavra possa levar alívio, conforto e refrigério. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto dessa palavra. Jesus Cristo, ele foi o quê? Convidado para o teu casamento. Olha o que diz aqui a Bíblia. Jesus também foi convidado. E não só ele, como os seus discípulos. Jesus foi convidado. Jesus, ele não entra em lugar nenhum sem ser convidado. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, diz assim: eis que estou à porta e bato. Deixa eu encostar o microfone aqui. Jesus não invade o coração de ninguém, a vida de ninguém, o casamento de ninguém, o trabalho de ninguém, a empresa de ninguém. Jesus bate a porta. Jesus não invade. Ah, por que Jesus não me ajuda no meu trabalho? Porque você não chamou ele ainda. Por que Jesus não me ajuda na minha vida? Porque você não convidou ele para entrar na sua vida. Ah, por que Deus não me ajuda no meu casamento? Porque você não convidou ele para entrar no teu casamento. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que Jesus, ele só vai aonde ele é convidado. Aqui a Bíblia é bem clara. Lá em Canaã da Galileia, Jesus foi convidado para um casamento. E não só convidaram Jesus, mas também convidaram os seus discípulos. E Jesus foi para esse casamento. Jesus, ele foi para o casamento. Ele foi porque ele foi de penetra?
Quem aqui já entrou em casamento de penetra? Seja sincero, quem já entrou em casamento como penetra, levante as mãos. Eu já entrei em vários. Mas eu entrei em muito casamento de penetra. Eu era criança, e aqui o Parque Infantil número 2, aqui na frente da igreja, antigamente a prefeitura, põe anos nisso, irmão. Há 30 anos atrás, eu estou ficando velho, meu. Há 30 e poucos anos atrás, a prefeitura alugava aí, inclusive quem veio aqui em festas, muitas festas de casamento aqui, foi o Gugu. Vocês sabiam disso? O Gugu, da Record agora, que era do SBT, ele vinha aqui no casamento aqui. Quando ele estava começando no SBT, né? E aí, tinha casamento aqui. Tinha meus 8, 9 anos, sempre vivi na rua, amava viver na rua. Por isso que eu brinco com vocês que eu sou que nem cachorro vira-lata. E aí meus amigos, nós reunimos e falaram assim, sábado nós não perdíamos um casamento. Aí nós entrávamos, e quando alguém vinha em cima da gente, falava assim, você é parente de quem? Da noiva. Mas eu sou parente da noiva, então nós somos parentes do noivo. Comia salgadinho, buraco quente, é isso? Pão com carne moída, carne desfiada. Passava bem. Mas Jesus não é que nem o pastor Flávio, que entra de entrão. Jesus, ele só vai em algum lugar se ele for convidado. E ele foi então para esse casamento. Ele foi para o casamento. Então eu quero fazer agora uma comparação. Muitas pessoas também convidam Jesus para ir no casamento, para ir na vida, na formatura da faculdade. Você convida Jesus. Jesus, esteja comigo para que eu passe nesse vestibular. E aí você convida Jesus para que ele vá. E ele foi. Olha que coisa bonita. Imagine Jesus indo com os discípulos para um casamento. Eu tive no lugar onde foi a festa. É um lugar bonito, é um lugar, uma ruela. Claro que acho que mudou muita coisa desde a época de Jesus, 2000 anos atrás. Mas é uma ruela. E você vai caminhando ali por essa ruela em Nazaré. Em Canaã, melhor me perdoe, Canaã da Galileia. E aí você vai chegando. E tem um lugar lá onde dizem que Jesus sentou com os discípulos. E aí Jesus foi para o casamento. Então Jesus, ele foi para o meu casamento. Ele veio para o meu casamento, ele entrou na tua empresa, entrou na tua loja, no teu comércio, na tua faculdade. Pastor, vem aqui na minha loja, vamos orar, vem aqui no meu comércio, vem aqui na minha empresa, na minha indústria. E você convidou Jesus para entrar na sua loja, na sua empresa, no seu comércio, no teu casamento, na tua vida, na tua faculdade, e assim por diante, no seu carro. Aí Jesus foi. Agora a pergunta que eu quero fazer para você, que eu escrevi aqui, que eu fiquei indagando. A Bíblia diz que quando estava tudo normal, quando a vida nossa tudo normal, está tudo dando certo, muitas vezes eu e você, nós, esquecemos de Jesus. Esquecemos. Tem um hino do Marcelo Aguiar, se não me engano, que diz assim, vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar. Será que é verdade isso na minha e na sua vida? Tem outro hino também do Jesus Romero que diz assim, e sejas meu universo, e cada do que penso, e de manhã que seja meus primeiros pensamentos. Cadê ele? Na janela, que sejas meu universo. Essa música é muito linda. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Jesus seja o meu universo. O que é Jesus seja o meu universo? Eu posso dizer para vocês que
eu sou um fanático por Jesus, um idólatra de Jesus. Como eu sei que muitos de vocês são. Mas eu sou meio maluco por Jesus. Eu posso dizer para vocês hoje, sem demagogia, estou aqui para... que eu acho que respiro Jesus quase que 24 horas. Não tem que ser 24 horas, não tem? Tem hora que você dá aquele... como um ser humano. Mas eu já acordo pensando na obra de Deus. E vivo a cada dia pensando no reino. Mas isso para mim não é uma obrigação, é a minha necessidade. E seja meu universo. Onde que está a letra lá que eu não sei, pode colocar. E nada meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque uma das coisas que me deixa, que eu vendo esse trecho da Bíblia, que quando tinha vinho, tinha festa no casamento, eu quero fazer uma pergunta para você agora. Aonde será que Jesus estava no casamento daqueles dois? Quando estava tudo bem. De repente Jesus estava lá no cantinho, reunido com os discípulos, mas sem ser notado. Porque quando está tudo bem na nossa vida, quando estava tudo bem, tinha vinho e fartura, não faltava nada naquele casamento, o pessoal estava bebendo, dançando. E é muito bonito o casamento judaico. Toda vez que eu vou lá no hotel que nós ficamos, tem festa de casamento, porque acho que eles fazem festa em hotel, não sei porquê. Então os hotéis, o salão do hotel é feito, irmãos, aquele povo, eles são felizes, um casamento é um casamento bonito. É até bonito de se ver. Eu não sei quem aqui já assistiu um filme que chama-se Penetras, On the Beach, se não me engano, e que tem eles entrando numa festa judaica. Eles entrando num casamento judaico. E aquilo mesmo que você vê naquele casamento lá é que é a festa judaica. Eles dançam, eles cantam. É muito bonito de ver, eles comem muito bem, bebem. E Jesus estava numa festa. Muitas vezes a sua vida está sendo uma festa. Está tudo certo na sua vida. Você está prosperando, você está bem com o teu casamento. Você está bem, você convidou Jesus. Mas a pergunta que eu faço para você: aonde Jesus está hoje na tua vida? A pergunta que eu quero lhe fazer hoje, fazer você refletir, você que me assiste e me ouve: aonde Jesus está hoje na sua vida? Aonde Ele está no meu casamento? Aonde Ele está na minha loja, na minha empresa, na minha família, nos meus estudos? De repente Jesus está lá no cantinho, despercebido. Vocês sabem por que muitas vezes eu saí de alguns lugares? Porque toda vez que eu ia numa igreja e não via Jesus em primeiro lugar, eu não queria ficar naquela igreja. Toda vez que eu ia numa igreja e via Jesus em quinto, sexto lugar. Quantas vezes participei de cultos? Eu defendo sim que a igreja, ainda mais nos dias de hoje, ela tem que discutir política, irmãos. A igreja tem esse dever, seja ela católica, seja ela evangélica. Mas discutir não significa na hora do culto. Quantas vezes eu fui em igreja? Quantas vezes já subi em altar? Uma vez estava numa igreja e que nós íamos começar a pregar e alguém falou assim: ó, chegou o candidato a deputado. Não começa a pregar ainda, tem que dar palavra para ele primeiro. O que significa que Jesus é o quinto lugar. Jesus não tem a honra que ele merece. Você está entendendo? Quando aquelas igrejas começaram, Jesus estava em primeiro lugar, foram convidados para estar em primeiro lugar. Estamos fundando a igreja tal, Jesus seja glorificado. Mas depois de algum tempo, começou a entrar poder, dinheiro, ganância. E isso foi tomando conta, foi a festa da vida. E Jesus foi sendo deixado um lugar de lado, de lado, de lado. Muitas vezes Jesus é deixado na nossa vida em lugar de lado. Ele não está em primeiro lugar na sua vida. De repente ele está em terceiro, quarto, quinto lugar. Hoje é muito mais preocupante para você o seu dinheiro, o seu poder, seu status, o seu trabalho, tua faculdade, teu namoro.
E Jesus não está em primeiro lugar. Meu irmão, sabe o que me dói, me entristece? Eu vou falar que isso aqui, você pensa que isso aí é só para os povos, pessoal da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Presbiteriana, da Universal, da Católica, da Adventista, Batista? Não, é para vocês aqui da Catedral Evangélica também. Você não é melhor do que ninguém. Sabe o que me dói, que eu vejo dentro da igreja? São pessoas que de repente, quando não tinha nada, mas nada, vezes nada, você era tão fiel a Deus, Deus estava em primeiro lugar. E aí nós começamos a orar junto com você. Oh Deus, abençoa esse irmão, dá um emprego para ele. Oh Deus, abençoa essa irmã, arruma uma faculdade para ela, meu pai. Oh Deus, esse irmão que está encalhado, não arruma nada, dá uma namorada para ele, Deus. Mas aí eu não entendia por que aquela irmã encalhada, aquele irmão encalhado. Eu não entendia por que aquele irmão de repente não tinha sorte no trabalho. Porque Deus falava assim: olha, eu vou até atender a oração de vocês, mas a hora que eu der para eles o que eles estão querendo, eles vão esquecer de mim. Eles vão esquecer de mim. Eles vão colocar aquela necessidade que eles tinham antes em primeiro lugar. A Bíblia diz que nada pode lhe impedir você amar a Deus. O meu casamento não pode ser um obstáculo de eu amar a Deus. Meu casamento é uma bênção, irmãos. Ele não é um obstáculo para eu servir meu Deus. O teu noivado, o teu namoro é uma bênção. Ele não pode ser obstáculo para você servir a Deus. A tua loja, a tua empresa é uma bênção. Não pode servir como obstáculo para você servir a Deus. Você consegue compreender o que eu falo? É uma bênção. Ele não pode servir como obstáculo. O teu emprego, ele não é uma maldição, ele é uma bênção. A tua faculdade que você faz é uma bênção. Eu quero desafiar vocês, e aqui está um mero mortal tão igual a você. Eu estou mortal igual a você. Acho que Deus permitiu que seja um dos escolhidos, que tem muitos por aí. Mas eu cresci dentro da igreja. Eu frequentei tudo que você possa imaginar da igreja. E fiz tudo que o mundo me orientou a fazer. Fiz uma universidade, trabalhei em empresas. E nunca isso me impediu. Fiquei noivo, namorei, casei. E nunca isso me impediu de servir a Deus. Nunca. Nunca. Pergunta para minha esposa como foi a nossa lua de mel. Eu casei num sábado e tive que assumir a igreja do Jardim Abaeté no outro domingo. E pergunta para ela se isso foi... Ah, não. Irmãos, eu vejo pessoas que de repente troca Jesus por qualquer coisa. No início, Jesus esteja em primeiro lugar. Jesus senta em primeiro lugar na minha vida. Jesus, o Senhor no meu casamento é primeiro lugar. O Senhor é convidado. Jesus, a minha empresa, lugar de honra. Mentiroso! Mentirosa! É só você crescer um pouquinho, você vai... Jesus, só um pouquinho. Não fica aqui em primeiro lugar não. Eu estou com alguns sonhos primeiro. O senhor pode vir aqui? Jesus, me perdoe, Jesus. Melhor o senhor sentar aqui agora. Ô Jesus, está tão bom, estou tão próspero, estou tão famoso. Meu casamento, ó, lindinho. Eu e minha esposa estamos certo. O senhor foi convidado ao meu casamento, mas é melhor o senhor sentar em outro lugar agora. Está muito perto. Vem para cá, Jesus. Para muitos, Jesus está assim na sua vida. No início ele estava no lugar de honra. Mas só foi você crescer um pouquinho. Foi só você ter um pouquinho mais. E Jesus foi ficando longe. 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 Aonde Jesus estava nesse casamento quando acabou o vinho? Devia estar num lugar que ninguém sabia. Tanto é que foram comunicar a ele que o vinho acabou. Quem convidou ele para o casamento? Foi Maria? Sim ou não? Vocês não leram a Bíblia, não? Quem
convidou eles para o casamento? Foi os noivos, filho. Você não leu? Jesus foi convidado para o casamento. Ora, quem me convida para um casamento é os noivos. Estou errado? Mas quando acabou o vinho, foi os noivos que foi falar com Jesus? Foi a mãe. A ponto tal para você ver que eles estavam tão longe, os noivos de Jesus, que nem eles perceberam que Jesus estava na festa mais. Você consegue compreender? Jesus está tão longe, porque quando Jesus está longe, aí começa a vir as turbulências, começa a vir os problemas, as brigas, a quebra, a sua empresa que não começa a dar o resultado que você queria. Você faturava 2 milhões, começa a faturar 800 mil. E quem fatura 2 milhões sabe que para descer para 800 mil, a coisa pesa. Aí começa a vir as turbulências. Mas como Jesus está longe, Ele está muito longe, Ele não está mais perto, eu começo a tentar resolver os meus problemas com as minhas forças. Porque Jesus não está mais próximo. Eu começo a falar, mas eu sou inteligente, eu tenho que acertar, eu tenho dinheiro, eu tenho nível, eu tenho amigos, eu tenho influência, eu faço parte de tal grupo, eu frequento tal instituição, eu vou toda quarta-feira numa reunião secreta, eu vou numa reunião que só tem pessoas da alta sociedade. Você se distanciou. Então você quer arrumar o teu jeito pelas influências humanas que você adquiriu. Eu vou ligar para aquele meu amigo poderoso, eu tenho que ligar para aquele meu amigo que é dono de tal coisa, eu tenho que ligar para aquela minha amiga, eu tenho que ligar para aquele colega meu que é juiz, eu tenho que falar com aquele meu colega médico, aquela minha amiga deputada. Jesus está longe. Aonde Jesus estava nesse casamento? Longe. Apontou que nem os noivos sabiam aonde Jesus estava. Aonde Jesus está na sua vida, eu pergunto hoje para você. A minha pergunta que eu quero fazer para você agora, onde Ele está na sua vida? Aonde que Ele está, filho? Você tem visto Jesus na sua vida? Na hora dos piripaque que a vida acontece com a gente, aonde Jesus está na sua vida ou na minha? Está longe. Onde está Jesus? Ele estava aqui. Mas eu fiquei rodeado de amigos, rodeado de poder, rodeado de apetrechos dessa vida. Olha, eu sou um homem importante, eu sou uma mulher importante. Me convidaram agora para mim ir numa reunião quarta-feira que só vai gente da alta sociedade. Irmão, vem na reunião de oração. Quando você era um capenga. Quando você era um capenga da fé, filho. Terça-feira, 7:30 da noite, com a Bíblia suadinha, estava você na frente da igreja. Entrava, e quando você dobrava os joelhos, fogo caía. Mas foi só você melhorar. Você foi convidado para uma reunião quarta-feira dos granfinos. Só vai a alta sociedade. A socialite está lá. Você vai. Irmão, que você não vem na reunião de oração. Sabe o que é, pastor? Hoje eu faço parte de um grupo. Que tristeza. Que tristeza, Jesus está longe da sua vida. Você consegue ver Jesus? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida, na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm,
tentando me arrastar para longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Aí, os pobres noivos já estavam começando o casamento muito mal, porque tinha muito convidado ainda na festa e acabou o vinho. Está acabando o vinho da sua vida. Está acabando o vinho da sua vida. Há quanto tempo você já não chora mais na presença de Deus? Se é que chorou um dia. Há quanto tempo você não fala em línguas? Se um dia Deus te selou com essa promessa. Há quanto tempo você não sobe num monte ou em qualquer outro lugar e se retira para buscar o teu Deus? Há quanto tempo você não para e começa a ouvir um hino e aquilo vai tocando o teu coração? Há quanto tempo você está uma pedra ambulante? Você é uma pedra, você é insensível ao Espírito Santo. Você é um participante, você é um religioso. Você vem na igreja, acha bonito, gosta de vir. Como muitos gostam de vir, é normal. Mas você não sente mais Deus, sentir Deus. O que é sentir Deus? O que é sentir? Sentir quando você diz assim, ó. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Sabe, Davi, eu lembrei do meu passado, na igreja da Vila Carvalho, com o pastor Tacone. Reunião de oração, culto com o pastor Tacone. E de repente ele subia, ele começava a cantar. Eu até que cantei melhor que ele, acho. Ele começa assim, ó. Espírito, enche a minha vida. Meu irmão, ele tinha uma unção tão grande, e a igreja estava tão cheia do poder de Deus, que não importava da maneira que o pastor cantava. O importante era saber que havia um vinho novo naquele lugar. Havia a presença de Deus. Sabe o que falta nas igrejas hoje? Vinho novo. Não há mais vinho nas igrejas. Deus não está há muito tempo. Deus não está mais nas igrejas. São poucas igrejas que de repente você possa dizer, Deus está lá. Mas Deus está bravo com as igrejas? Não. De repente ele não é convidado mais para entrar. Um dia ele teve lugar de destaque. Algum dia alguém disse, olha, esta igreja é para os Deus. E hoje não, era até que nem um casamento. Ele foi convidado para um casamento, mas ele ficou longe. Mas acabou o quê? O que acabou no casamento? Acabou o vinho. Pode ser que esteja acabando a sua alegria. Pode ser que esteja acabando o teu casamento, ó, um fracasso. Pode ser que esteja acabando a sua empresa. Você só vive de fachada, mas você está quebrado. Você está quebrado. Você está tentando se sustentar pelo teu jeito, pela tua amizade aqui. Isso é que nem um malabarismo, ó. Está tentando, mas está para cair a qualquer momento. O teu casamento está para cair a qualquer momento. Está assim, ó. Mas você não quer chamar Jesus para resolver o problema. Você quer resolver os seus problemas. Os noivos esqueceram que Jesus estava no casamento. E estavam de um lado e de outro. E o mestre Sala falou, acabou o vinho. E havia convidados. Mas eles estavam preocupados com outras coisas. Aí Maria foi até lá e falou assim, filho, acabou o vinho. Aí que Jesus falou assim, mas o que tem a ver comigo isso daí?
sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que está aqui hoje? Porque de repente teve orações, joelhos em terra, de uma mãe pela tua vida. Não é pelos teus méritos, não. Mas uma mãe clamou pela tua vida para que você esteja aqui hoje. Você sabe por que muitas vezes a tua empresa não quebrou ainda definitivamente? Que de repente tem pessoas que você nem imagina, joelhos em terra, clamando pela tua loja e pela tua empresa. Viu? Você sabe por que de repente você não morreu até hoje? Bebe, fuma, se droga, nada acontece? Não é porque nada acontece. Tem pessoas, clamando pela tua vida. Não é porque você é merecedor, não. Mas tem pessoas intercedendo pela tua vida. Tem pessoas clamando por vocês. Irmãos, quantas pessoas chegam para mim hoje mesmo, senhora, eu oro pelo Senhor. Tem senhorinhas que vêm aqui e falam, pastor, 5 horas da manhã eu levanto e começo a orar pela tua vida. Você acha que não tem pessoas do mais alto gabarito, quando o belezão aqui está dormindo, tem senhorinhas, tem pessoas levantando 3, 4 horas da manhã, no frio, dizendo, Deus proteja meu pastor, Deus guarda meu pastor. Tem pessoas orando pela tua vida. A Bíblia diz que Maria foi interceder pelos noivos. Aí Jesus disse assim, vai buscar as talhas. Jesus fala assim, vai buscar 6 talhas. As talhas. Sabe o que são as talhas hoje? É a nossa família. Eu sou uma talha. A minha esposa é uma talha. Meus filhos é uma talha. São talhas. E Deus está chamando, Deus está pedindo para que tragam as talhas. Jesus disse, me traga talhas. Trouxeram 6 talhas. Jesus quer que você traga a sua casa, você do jeito que você é. Faltava o vinho. Jesus falou, me traga as talhas. O que eu quero é que vocês me tragam as talhas. Tragam as talhas do jeito que elas estiverem. Sem nada, vazias, ocas, porque não há nada dentro dela. Ei, meu irmão, você é uma talha vazia. Você não tem nada dentro de você. Está faltando algo na sua vida. Você é uma talha vazia. Muitas vezes eu posso ser uma talha vazia. O que é uma talha vazia? Eu não tenho nada. Por fora, uma bela viola. Mas por dentro de você, meu filho, minha filha, você é um sepulcro caiado. Você já viu o sepulcro? Bonito por fora, mármore, granito. Mas lá dentro, podridão. Estado de putrefação, decomposição, coró, formiga, barata. Isso é dentro de um túmulo. Abra um túmulo para você ver. 3, 4, 5 dias depois, 7 dias, 8. Tenta ficar perto. Por fora aquela beleza, né? Mármore, granito. Opa, mas lá dentro, assim, por isso que a Bíblia diz, muitas vezes nós somos que nem túmulo. Por fora bonito, ostenta, mármore, pedras de bronze, placas em bronze. Mas lá dentro a coisa está feia. Deus está dizendo nesta noite, tem muita coisa feia dentro de muitas pessoas. Você é que nem uma talha vazia, você é uma talha. Jesus falou assim, tragam as talhas, do jeito que elas estão, vazias. Não queira, muita gente fala assim, pastor, queria tanto ir para a igreja, mas pastor, deixa eu me libertar primeiro do vício. Você vai libertar indo para o inferno. Não adianta você querer lutar da maneira sua. Você tem que vir para a igreja do jeito que você é. Um drogado, um prostituto. Não importa como você é. É assim que você tem que vir para a igreja. Sujo, podre do jeito que você está hoje. Muitas vezes está me dizendo, quem está me assistindo, me ouvindo, dizendo, este homem acho que conhece a minha vida. Não, eu não conheço. Quem conhece é Deus. Eu sou apenas um instrumento nas mãos dele que ele mandou falar isso aqui agora.
Deus falou assim, Jesus falou, traga as talhas para mim, mas tragam elas vazias. Jesus quer que você venha do jeito que você é, vazio, sem nada. Eu não tenho nada, é isso que Deus quer de você. Ô pastor, quando eu estiver bom eu vou para a igreja. Sabe quando vai acontecer isso? Nunca. Porque aqui na casa de Deus que você vai ficar bom. E aí colocaram 6 talhas. E o que ele pediu? Aí Maria disse assim, ó, façam tudo o que ele mandar. Antes disso, Maria falou, façam tudo o que ele mandar. Essa frase é muito forte para Maria. Porque muitas vezes as pessoas falam, pastor, qual que é o papel de Maria? Maria foi um papel maravilhoso. Ela é mãe de Jesus como ser humano, como homem. Mas ela mesma sabia que ela não tinha poder algum. Ela mesma sabia disso. Tanto é que ela fala, não é comigo não. É tudo com ele. Façam tudo o que nós dois mandarmos fazer. Foi isso que ela falou? Bíblia eu estou falando de Bíblia. Não fique bravo. Não, estou falando de Bíblia. Ela disse assim, façam tudo o que ele mandar. O poder, a autoridade, a glória, ele é poderoso, maravilhoso, está sobre ele. Como eu estou falando aqui, eu sou apenas um instrumento nas mãos dele. E Maria sabia disso. Ela bem sabia disso. Por isso que ela fala, façam tudo o que ele mandar. Se ela tivesse alguma coisa, ela podia falar assim, eu e ele vamos dar um jeitinho aqui. Ela falou, opa, não tem nada a ver comigo. Quem é autor de maravilhas, milagres, quem é o grande filho do Deus vivo, é ele. Façam tudo o que ele mandar. E ele falou, tragam talhas vazias. Trouxeram talhas vazias. Trouxeram 6 talhas. A sua vida está um vazio. Você é um verdadeiro vazio. A sua casa está vazia. Teu casamento está vazio. Os teus filhos são vazios. Há um vazio. Aí Jesus disse assim, encha de água. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. As águas simboliza Jesus, as águas simbolizam o Espírito Santo. Jesus falou assim, encha as talhas de água. Enche as talhas de água. A água simboliza o quê? Pureza. A água simboliza claridade. A água simboliza saciar. A água significa limpeza total. Jesus diz, coloca nessas talhas águas. E colocaram. E fecharam. Aí Jesus falou assim, pode levar agora para quem está administrando esta festa. E levaram. E quando tiraram a tampa, colocaram um pouco. Aquele homem experimentou. E era um homem experiente, disse, quem trouxe esse vinho? E as pessoas, só aqueles serventes que fizeram o que Jesus pediu, sabiam. E aquele homem chegou bravo nos noivos e falou assim, viu? Você não fez o que é certo. Porque é comum na nossa festa, na nossa tradição judaica, começou a festa, já coloca o primeiro vinho, o melhor vinho. E depois que a festa vai se acabando, o pessoal vai indo embora daqui, vai embora dali, vai ficando aqueles lá que não vai embora de jeito nenhum. Aí você vai dando os vinhos que vai sobrando, não de boa qualidade, mas você fez o inverso. Você deixou o vinho bom para a última hora. Pode ser que você se distanciou de Jesus. Pode ser que Jesus ficou longe na tua vida. Mas hoje, sem você perceber, Ele está voltando e sentando. Através de oração da sua mãe, do seu pai, da igreja, de irmãos, de intercessão. As pessoas pegaram. Me ajudem aqui, os diáconos. Pastor, mais um diácono, mais um, vem aqui. Vem cá, irmão. Tiago, vem cá, faz favor. É a oração do seu pai, é a oração da sua esposa.
é a oração dos teus filhos. Cada um pega numa parte. Bem devagarzinho, vamos levando Jesus ao lugar que é dele. Que um dia as pessoas tiraram ele pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egocentrismo. E nós fomos orando, seu pai foi orando, sua mãe foi orando, a igreja foi orando. E trouxeram Jesus no lugar de honra, na vida sua, na sua casa. Chegaram para o noivo, ele não sabia de nada. Com todo respeito, bobão. Acabou o vinho. Aí alguém chega e fala assim, viu? Quem trouxe o vinho novo? Quem trouxe esse novo vinho aqui? E o noivo, não sei. Mas já que ele chegou, deixe esse vinho novo entrar na sua vida. Deixe esse vinho novo entrar na tua casa. Não importa como você chegou aqui hoje. Não me importa que maneira você veio. Você fala, pastor, eu vim aqui para homenagear minha mãe. Eu não sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou ateu. Eu vim aqui hoje só porque alguém mandou vir. Não, filhinho, não entenda dessa maneira. Não se comporte como os noivos. O que aconteceu? Não! Jesus te chamou aqui nesta noite. Jesus quer dar o vinho novo na tua casa. Jesus quer dar o vinho novo na tua família. Jesus quer dar um vinho novo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faça um milagre em mim. Os noivos lá não estavam entendendo nada. Mas por que o vinho novo chegou? Porque tem gente orando por você. Muitas vezes eu falo, Deus, quantas coisas o Senhor está me dando, Pai. Quantas coisas para a igreja. Deus, o Senhor está abrindo tanta oportunidade que me assusta. E Deus fala, pensa que é você, rapaz. Eu amo você. Como você também me adora. Mas você não tem ideia quando tem pessoas orando por você. Como tem gente intercedendo pela tua vida. Como tem gente dizendo, Senhor, não deixa o pastor Flávio cair. Senhor, sustenta o pastor Flávio. Pai, proteja ele. E o noivo aqui está achando que de repente ele é o popstar. É. Aí Deus fala, não, filho. Tem gente clamando pela tua vida. Tem gente dobrando os joelhos 3, 4 horas da manhã. Tem gente subindo ao monte e colocando seu nome em oração. Você está pensando que você é o bom? Você está pensando que é sua inteligência? Você viaja para cima e para baixo, fala vários idiomas? Você está achando que é você que é o rei da cocada preta? Minha filha, quando você está fazendo isso, está lá sua vozinha, está lá sua mãezinha, clamando de madrugada, falando, Deus, guarda meu filho, guarda meu neto, aonde ele se vê. E Deus está protegendo a tua vida. Porque se dependesse muitas vezes de nós, pode ser, não estou aqui afirmando todos, mas que Jesus estaria muito longe. Mas essa noite Jesus foi colocado de novo em primeiro lugar da tua vida. Maria intercedeu, Jesus mandou trazer as talhas, trouxeram as talhas, colocou água, as talhas vieram vazias e foram colocado água sobre ela, está aqui, ó. Olha aqui, Jesus encheu de águas as talhas, o que significa que as talhas estavam vazias. Assim somos nós. Encheram de água, a água simboliza o descerá sobre ti o Espírito Santo. Há quanto tempo você não... Você já pediu para Deus para ser cheio do Espírito Santo? Sem fanatismo. Cuidado com fanatismo, cuidado com coisas meio... Você já pediu para ser cheio do Espírito Santo? Você já teve alguns arrepios fortes? Se eu contar para você que dá uns arrepios, tem hora do Espírito Santo, você acredita? Você acredita nisso? Você acredita em hora que você começa a chorar do nada? Quando você ouve uma canção, quando você está no carro? É o Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo pode se apoderar de alguém? Possuir? Quem aqui deseja ser possuído pelo Espírito Santo? Está na Bíblia.
A Bíblia diz que quando Maria foi visitar Isabel, a sua prima, Isabel ficou o quê? Possuída do Espírito Santo. Está na Bíblia. O que é ser possuída? Cheio do Espírito Santo. Cheio, poder. Eu pergunto para você, será que você não é uma pedra? Pastor, mas o Espírito Santo pode se apoderar de mim? Está na Bíblia. Ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai falar coisas maravilhosas. Bendita és tu entre as mulheres, como disse Isabel. Maria foi cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Quando ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela fica cheia da presença do Espírito Santo, cheia de Deus. Você quer ser cheio do quê? Do dinheiro, de poder? Você quer ser cheio do quê? De vaidade, de promiscuidade? Está cheio de internet, de promiscuidade? É isso que está de repente a mente, o coração? É o momento de se limpar. Tragam as talhas, o quê? Vazias. Pode ser que você entrou vazio hoje. E aí ele diz para os serventes. Quem são serventes hoje? Olha o serventão aqui, ó. Eu sou um mordomo de Deus. Olha o mordomo para te servir, ó. Não tenho muita prática, mas ó. Eu sou um mordomo. Eu sou um servente dele. Tudo que ele mandar. Ele está mandando encher vocês de água. Encher vocês do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo. Encha eles do Espírito Santo. Eles são talhas vazias. Encha eles do Espírito Santo. Encha de água. E leva ele para o mestre sala. Para aquele que está controlando essa festa. Porque o vinho novo está chegando. Uma nova história na tua casa, uma nova história na tua vida. Teu casamento nunca mais vai ser igual. Teu casamento vai ter uma renovação. Pastor, poderá eu ainda amar essa coisa aqui? Ai, chamando de coisa. Ai, chamando de coisa. Daqui a um ano, mais ou menos, se pegando firme com Deus, menos até. Oi, minha princesa, minha gatinha. Uau, uau, faça o que você quiser. A coisa você vai ver quando Deus começa a agir. Quando Deus começa a interferir. Quando Deus vem com a providência. Quando chega o vinho novo, meu querido, tudo se muda na sua casa. Quando chega um vinho novo, tudo muda na tua família. Quando chega o vinho novo, não há como você ficar distante dele. Deus muda tudo na tua vida e na tua casa. Se coloque em pé, por favor.